gente fina, elegante e sincera, aqui é o Aue Sem Desculpas, eu sou a Sil Curiati e junto com as minhas amigas Rogéria Viana, aqui de Nova York, Cíntia Maffei, lá de Roma, a gente apresenta um papo aberto, sem censuras e sem desculpa, porque já passou do tempo da gente ficar pedindo desculpa a troco de nada. Se você gostar do que está assistindo aqui com a gente, deixa seu like, comenta, espalha a notícia, assina o nosso canal, que a gente precisa dessa audiência para continuar a conversa. A gente quer conversar com vocês, então mandem para a gente os seus comentários, contem que tipo de assunto vocês querem que a gente discuta aqui, bate esse papo com a gente também. E eu começo o nosso programa de hoje perguntando para vocês, minhas amigas, cansei, saudade ou desafio? Quem é a primeira? Bom, eu posso começar falando do meu desafio que eu venho enfrentando há alguns meses já, que é a pré-menopausa. Ah, que assunto bom. Gente, e eu tenho conversado com muitas amigas também que têm se queixado. Não durmo mais uma noite inteira porque acordo no meio da noite morrendo de calor e várias outras coisas, né? O meu corpo, que parece que eu dormi e acordei no corpo de outra pessoa, que tá tudo completamente diferente, não responde mais do jeito que respondia, né? Eu acho que esse é um período muito desafiador para as mulheres, e embora eu tenha ouvido sempre muitos relatos assim de amigas mais velhas falando que era difícil e tal, eu acho que eu subestimei. E eu tenho tido uma certa dificuldade aí para contornar esses sintomas todos. Você tá há quanto tempo sentindo isso já? A médica falando? Uns 6 meses, eu acho. 6 meses. E tá difícil. E eu tô agora, né, nessa discussão de reposição hormonal, disso tudo, mas Que aqui eles não sei se vocês sabem disso, mas aqui reposição hormonal não é uma coisa aceita across the board, né? Por todos os lados. Os médicos evitam a todo custo, né? Pois é. E aí eu tenho ainda uma condição especial que pode... de potencial câncer de mama e tal, então é uma decisão bem difícil. Então é uma coisa que vem me atormentando um pouco a vida, tá se desafiando. Desafio mesmo. E você, Si, qual é o seu cansei, saudade ou desafio? Eu acho que, antes disso, eu acho que merece a gente um bloco um dia, né, sobre isso. Eu também tô na pré-menopausa e também não é fácil, tá difícil. Então acho que vale a pena a gente... É um bom assunto mesmo pra gente falar. E eu vou pegar um desafio essa semana. Meu desafio, eu acho que é tentar... Quer dizer, não é da semana, é um desafio que já vem há um bom tempo. E eu acho que ainda vai perdurar um bom tempo. Que é não ter que ser forte o tempo inteiro. Me deixar ser mais frágil e me sentir mais frágil, me mostrar mais frágil. É um trabalho. Pedir ajuda, aceitar ajuda. Sabe, mostrar quando não tá dando conta, entendeu? Em vez de pegar e fazer pelo outro, não dá nem espaço pro outro fazer, porque você já tá fazendo. Tem vários pontos dentro disso, assim, não é só essa questão não é uma questão, são várias questõezinhas dentro disso, sabe? De comportamento, que quando eu vejo, eu me pego fazendo e desnecessário, poderia deixar o outro participar ou pedir ajuda, né? Botar menos nas minhas costas, né? Que é um peso. É que normalmente é uma questão de controle, né? A gente que, assim, nós três temos isso semelhante, né? Tipo, a questão do self-made, né? Nós crescemos e nos fizemos quem nós somos e crescemos na nossa vida e conquistamos o que temos pelo que a gente fez. Então, entregar na mão do outro é deixar o controle de lado. Isso é muito difícil, né? Muito, muito. Assim, eu fui criada praticamente como um menino. Então, tem várias barreiras aí, sabe? Pra me desfazer, tipo, aprender a pôr a espada na bainha, assim, não, sabe? Não ter que estar com a espada na mão o tempo inteiro. É uma ansiedade, isso também gera ansiedade, né? Esse peso que a gente coloca sobre a gente. Baixar a guarda. E a questão do pedir ajuda é tão legal, né? Porque muita gente acha que quando você
baixa essa guarda, põe a espada na bainha, pede ajuda, ou diz eu não consigo fazer, alguém vai ter que fazer isso por mim, muita gente encara isso como desistir, e não é desistir, né? Isso é tão forte, você precisa de tanta força para fazer isso também, então é um desafião mesmo. E o conceito de fragilidade, né? Fragilidade sempre foi visto como uma coisa que não é boa, que é mulherzinha, frágil. Não, fragilidade. Aliás, requer muita coragem para ser frágil. Exatamente, exatamente. Coragem, força. Muito bom o seu desafio. Eu acho que isso da vulnerabilidade é tão importante, né? A Brené Brown tem um livro super bacana sobre vulnerabilidade. Eu acho que a gente cresceu ouvindo, né? Seja forte, seja forte, seja forte. Engole o choro. Né? E a gente se mostrar vulnerável é tão importante hoje em dia, né? E a gente aceitar, assim, que a gente precisa, assim, de ajuda. Eu passei também por um momento quando eu perdi meu pai, e naquele momento eu falei, eu não preciso ser forte, eu posso ser frágil, eu posso sentar e chorar e passar o dia inteiro deitar na minha cama chorando. E eu acho que é importante a gente também dar valor a isso. Eu acho que isso também é muito valioso. É muito mesmo. Esse livro é uma boa indicação. Qualquer livro da Brené Brown eu acho uma boa indicação. Então acho que chama vulnerabilidade mesmo. Eu acho que é a coragem da... alguma coisa. A gente vai encontrar e vai colocar aqui a imagem para vocês, viu? Porque aqui as cabeças estão difíceis de memorizar. A cabeça da pré-menopausa, que então, eu esqueço tudo também agora. Eu não tô ainda. Eu achei que eu tava. Porque eu comecei a esquecer tudo. Eu tenho problema de insônia. Eu tenho várias coisas que indicavam que eram. Mas eu também tenho hipotiroidismo. E eu fui num médico aqui nos Estados Unidos, e são aqueles absurdos que acontecem aqui, né? Eu fui num médico que olhou para mim e falou: você está na idade de estar na menopausa, eu nem vou prescrever nenhum remédio, nenhum exame, porque eu já sei o que é. Eu falei, eu tenho hipotiroidismo, dá para o senhor olhar, por favor, se minha tiroide está direito, porque os sintomas são muito semelhantes. Aí ele falou, não precisa, já sei o que é por causa da sua idade. Tá bom. Aí eu fui para outro médico pediu exames, minha tiroide estava completamente desregulada e meus hormônios femininos estavam todos, ela falou, você pode engravidar, inclusive. Aí eu falei, então tá bom, então aquele médico sumiu do mapa, inclusive. O plano de saúde cortou ele. Eu falei, cara, aqui, gente, se tem uma coisa... Eu ia falar uma saudade que eu tenho. Eu não vou deixar de falar a saudade que eu tinha separado para falar, mas se tem uma coisa que eu tenho muita saudade, é dos médicos no Brasil. Eu também tenho. Tratamento médico no Brasil. Fora que assim, meu pai é médico, eu fui muito mimada, porque eu cresci, meu pai formado na USP e tal, eu cresci com os amigos dele me tratando. Então, só médico bom me tratando, ficando horas com você, mas independente de ser amigo do pai, eles tratam a gente tão bem, eles tratam a gente com tanto respeito aí no Brasil, fazem exames de prevenção. Aqui a cultura da doença, né? A gente não quer que você se previna, porque a gente quer que a economia faça dinheiro com a sua falta de saúde. Então a visão é outra, o approach é outro, isso é muito horrível. Então essa é uma saudade. Eu também. Né? Eu também tenho. Eu vou pro Brasil, já deixo tudo marcado. Tudo marcado. Eu me arrependi de não ter ido no ortopedista no Brasil dessa vez que eu fui, porque eu sempre vou dermato, eu sempre vou dentista, eu faço, né, ginecologista, mas agora eu quero ortopedista, eu quero tudo, eu quero recalchutagem toda para garantir. Agora, a saudade que eu tinha separado para falar hoje foi uma coisa que me bateu ontem. Saudade de... Eu não sei se vocês lembram desse momento da vida de vocês, de quando a gente chegava da escola, eu estudava de manhã, e aí de repente à tarde a sua melhor amiga te liga, ou uma amiga querida te liga, e vocês ficam horas no telefone, eu atendo, aí você vai e fica horas no telefone com uma amiga que você passou a manhã inteira junto, mas você ainda fica fofocando e falando da vida, e liga só para saber como tá, o que você tá fazendo, como você tá, e a gente não tem mais isso hoje, do ligar para saber como você tá. E eu fiquei com muita saudade desses papos sem fim e sem fundamento e sem objetivo que a gente tinha com as amigas, assim, me deu uma nostalgia disso. Jogar a conversa fora, né? Jogar a conversa fora, o saber também como tá, o se aproximar simplesmente para te ouvir, para ver como você tá, e não porque eu preciso de alguma coisa, não porque você tá passando por uma coisa e eu quero saber de você, só é pro nada, sabe? Aquela, vamos conversar. A gente faz isso um pouco, né, assim, quando passam os eventos, assim, a gente dá umas conectadas, como se a gente estivesse vendo junto, isso é bom.
Mas eu acho que a gente tinha mais tempo quando a gente era nova. E menos preocupação, menos, sabe? E a gente tinha mais tempo e mais cabeça leve. Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu tava com 22, 23 anos. E eu tomava vinho com as minhas amigas. Aí um dia era uma, outro dia era outra, via telefone. Né? Hoje em dia Hoje em dia tem até protocolo, né? A gente não liga sem perguntar. Se né? pode ligar, né? Você primeiro manda uma mensagem e fala, posso te ligar? Ninguém mais liga. Pega o telefone, vou ligar pra você que liga. O que eu vou dizer que é um alívio também, porque o ligar, hoje em dia, interrompe muita coisa, que é isso da Cíntia falando, falta de tempo. A gente, de fato, tem falta de tempo e tem o não arranjar tempo para o nada. A gente sempre preenche o nada com coisas. Eu não sei por quê. É tão filosófico esse assunto, gente. Eu me sinto culpada quando não tô fazendo nada. Não é? Culpada, total. Culpa, né? Eu vou pro cinema, eu fico culpada. Eu tô no cinema, eu fico pensando, será que eu não podia estar fazendo outra coisa? Mas eu tô aqui, eu vou perder 2 horas assistindo esse filme, eu tenho que entregar não sei o quê, eu tenho aquele trabalho pra terminar. Nem pra assistir um filme. Mas você sabe que isso é um problema das novas gerações. Você conversa com gente abaixo dos 20 anos hoje, essas adolescentes, ou os adolescentes em geral, têm dificuldade, têm um span de atenção muito reduzido, eles têm dificuldade de assistir longa-metragem, porque a cultura TikTok, Instagram, instaurou neles um modus operandi que é de ver conteúdo rápido, vídeos rápidos, histórias rápidas que se resolvem rapidamente. Eu não sei se vocês já notaram isso, de assistir uma comédia romântica nova, uma coisa mais atual, não pegar o Sleepless in Seattle, You've Got Mail, que eu não lembro. Gente, não é ser... Eu não tô sendo arrogante aqui, é que eu não lembro dos títulos em português mesmo, tá? Mas se vocês lembrarem, podem me interromper. Mas não é assistir essas, é assistir essas novas que estão sendo feitas agora. A gente não se engaja com nenhum personagem de fato, porque não dá tempo, porque a história é tão rápida que você não entra na história dele, não sente a dor dele, não dá tempo, é picotada pra mim. Não, mas na verdade meu problema não é que eu não consigo ficar 2 horas assistindo. Não, eu sei. Eu consigo, eu fico culpada porque eu tô ali 2 horas. Mas você tem razão, é verdade, as pessoas não conseguem mais, né? E todo mundo fala assim, eu tô assistindo filme, mas eu tô no celular. A pessoa não consegue parar simplesmente e focar no que tá fazendo. Aliás, depois eu vou até dar dica, um dia desses eu vou dar a dica de uma experiência que eu tive essa semana sobre isso, sobre foco, assim, no que você tá fazendo, Conta sobre mindfulness. Agora. Eu vou deixar pra dar a dica aqui, eu vou contar pra vocês depois, que é uma experiência de escultura de olhos vendados. Que interessante. Mas isso eu vou deixar para um próximo programa com dica. Tá bom. E já que a gente falou disso do telefonema, e eu e a Cíntia, a gente tem esse hábito, né? Principalmente ligados à moda, eventos, que a gente gosta disso, a gente se conecta muito nisso, a gente tem gostos muito semelhantes e tudo mais. E quando tem esses eventos Oscar, Grammy, Emmy, a gente se fala a respeito. E tem uma coisa muito louca que aconteceu o Met essa semana, o Met Gala, e a gente olhando as imagens dos vestidos fabulosos, porque era uma coisa do jardim. Qual que era o tema? O jardim... alguma coisa do... Era alguma coisa de adormecida, não era Bela Adormecida? Então, a Bela Adormecida é o nome da exposição, né? A Bela Adormecida, o Despertar da Moda, alguma coisa assim, que é a exposição que inaugurou no Met, que eu tô louca para ver, a gente pode ver e trazer aqui para vocês umas imagens. Mas o tema em si era o Jardim do Tempo, alguma coisa assim. E a maioria das mulheres investiu em flores, em jardins, em pássaros, em árvores. E a Thay, a cantora, ela investiu no tempo e ela estava com um vestido que era de areia, né? Era um vestido de areia, ampulheta. Eu vi há pouco tempo de quem era, não lembro também. Que inclusive corta o vestido dela depois, né? Muito legal para ela poder ficar mais solta na festa. Porque fizeram um vestido que ela tava toda de areia, assim, é uma resina e uma coisa com areia em cima, que é uma coisa fantástica, e ela carregando uma ampulheta, né, a bolsinha de ampulheta, e ela tem esse formato de corpo, de ampulheta, então ela tava representando o tempo, muito bonita, só que imagina que tava agarrado, foi feito no corpo dela aquele vestido, então, para ela subir as escadas, os rapazes carregavam ela, assim, de um degrau para outro, em vez dela subir. Aí, me diz, né, Si? Então, não, foi assim, mas você sabe que depois eu lendo, eu não sabia disso. O Institute de Costume Design, ele é o único que ele não tem dinheiro para se bancar. E esse Met, então assim, tipo, é super importante esse Met Gala, porque é justamente para conseguir dinheiro para sustentar o museu.
Inclusive os funcionários. Então parece que tem um arquivo de 33 mil peças. É um benefit. Eu não sabia. É muito legal isso. É muito legal, mas a gente na questão da moda, a gente se conecta com vestir, não só para ficar bonita, para se mexer também, gente. Você não pode. Sem dúvida. Mas aí eu dei uma entendida, eu falei assim, eu desculpei um pouco, porque eu comentei com a Silvia, eu falei, gente, eu não aguento essa mulherada que não anda, que não consegue andar. Mas aí faz um sentido, porque eles estão indo ali pela moda, tipo, não interessa, é aquela velha discussão, né? Até que ponto moda é arte. E eles querem trazer esse lado artístico. Então aí, ok, teve um... Aí tá perdoado. Deu uma... Eu vi o da Kim Kardashian, ela também tava de ampulheta também, né? A Kim Kardashian tava uma cinturica de nada. Inclusive, Sil, me fala uma coisa, a Kardashian, é real aquele corpo dela? Aquele volume que ela tem no quadril? Real porque, né, se você encostar, tá lá, mas o quanto ela fez para fazer aquilo acontecer, eu não sei exatamente, porque não me interessa muito, mas eu acho que aquilo tem alguma produção. Como a Cher, a gente sabe que tirou costela, né? Todo mundo sabe que a Cher tirou as últimas costelas aqui embaixo para afinar a cintura. Eu não duvido que tenha acontecido com ela também. Não sei. A cintura dela tava surreal. Eu tava assistindo também. Meu Deus. Não respira, né? Não, gente, que absurdo. Eu fiquei me perguntando isso também, se é real, né? Mas é natural. Então, não, a pessoa não cabem os órgãos lá dentro. Gente, eu não sei que tipo de órgão que você tem que tirar para caber aquilo. Desconforto, meu Deus. Dá uma encaixadinha que vira o meu intestino. Dá para o meu intestino ficar vertical, por favor? Assim eu consigo emagrecer. Que preço, né, gente? Não, é muita pressão mesmo. Bom, gente, o programa de hoje, só para deixar avisado para vocês, vai ser sobre Bebê Rena, a série do Netflix que conquistou todo mundo e conquistou essas suas 3 amigas aqui. Então, se você não assistiu a série, aqui tem spoiler alert. Vocês vão ouvir um monte de coisa aqui que pode estragar a surpresa. Agora, se você não liga para isso, assiste a gente e depois vai ver a série. Se você liga, desliga agora, vai ver a série. São 7 episódios, uma série limitada bem curta. Assiste inteiro, digere isso e depois volta aqui para falar com a gente, porque hoje o papo vai ser bom. Até o próximo bloco. A melhor maneira de você conquistar o que deseja é através de uma comunicação clara e eficiente. Acesse silcuriati.com e conheça os nossos cursos online. Story, porque a sua história merece ser ouvida. Estamos de volta com a Uê Sem Desculpas e a bizarrice da semana. A bizarrice dessa semana é uma manchete que dizia: Hot Dad saves baseball game from bee infestation. O que significa isso? Um pai gostoso salvou o jogo de beisebol de uma infestação de abelhas. Assim, não dá nem para dizer o que eu acho de bizarro nessa... É o pai, é gostoso, é a infestação de abelhas, é tanta coisa. Ele é um técnico de controle de pragas chamado Matt Hilton, que virou queridinho da internet essa semana e viralizou o mundo em questão de horas, quando ele saiu do jogo do seu filho de, sei lá, criança, 6 anos, 7 anos, para ir salvar a pátria no jogo do Dodgers e Diamondbacks, que teve uma infestação de abelhas. Tinha muita abelha, e a abelha, vocês sabem que está em extinção, então ela precisava ser cuidada, você tem que tirar sem matar, etc. E ele aparentemente é um especialista de abelhas. Ele largou tudo, foi lá, vestiu aquela roupa dele, aquele suit dele, e foi passar um líquido para acalmar as abelhas e depois aspirou as abelhas. Tudo ao som de Holding Out for a Hero, ou Aguentando na Espera do Herói, da Bonnie Tyler. Ao final, ele foi chamado, todo mundo aplaudiu, saiu ovacionado, e ele foi chamado para lançar a primeira bola do jogo, né, jogo de beisebol, e ele deu uma de movie star, ele foi um astro de cinema, tipo, ele tirou a roupa assim, e fez assim, e aí todo mundo olhou pra ele, aplaudiu, e aí estão falando que ele tem cara de ator de filme, que ele é o máximo, não sei o que. Foi só isso que ele fez, gente, mas assim, é muito fácil ser famoso nesse país. Mas a pergunta, virou notícia porque ele era gostosão? Porque se ele não fosse gostosão, não virava notícia? É uma boa pergunta. Se fosse no Brasil, já tava no próximo reality show. Já tava no próximo reality show, com certeza. Rô, já que você pegou a bola, o Aue é seu. Bom,
O auê que eu trouxe, porque eu não posso ficar com isso na minha cabeça sozinha, gente. Eu preciso de mais gente sofrer comigo. Eu assisti a série, e eu recomendei aqui para as minhas amigas assistirem também, Baby Reindeer, ou Bebê Rena no Brasil, que tá na Netflix. Uma série, 7 episódios, mas é uma série sensacional, gente. Há muito tempo eu não assisti uma coisa tão boa, uma série tão boa. E é uma série baseada em fatos reais, inclusive o ator é ele mesmo contando a própria história, o que eu achei corajoso demais, porque é uma história. A princípio, o que a gente ouve aí na mídia e nas manchetes é série sobre um homem que começa a ser stalkeado por uma mulher que se apaixona por ele, mas o buraco é muito mais embaixo. Você vai com esse gancho aí, você começa a assistir achando que é isso, mas a trama começa a se desenvolver de um jeito, e é doido de dizer a trama, né? Porque aconteceu de verdade a vida dele. E aí, os personagens têm muitas camadas, tem muitos assuntos super polêmicos, debatidos ali, e olha, como dizem agora, né, alugou um triplex na cabeça? Eu não gosto muito dessa expressão não, tá? Mas nada expressa melhor, é muito bacana. Eu comecei a assistir à noite, assim, falei, vou assistir uns 2 episódios, que curtinho, né, 30 segundos. 30 minutos, falei, vou assistir uns 2 episódios, vou dormir. Fiquei até 3 horas da manhã assistindo, não conseguia desligar, porque ela é muito cativante. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Porque eu fiz as duas assistirem no fim de semana, mandando WhatsApp para elas. Vocês têm que assistir essa série. Porque eu não posso ficar... Eu preciso conversar com alguém sobre isso, eu não posso ficar com isso sozinha na minha cabeça. Eu achei assim uma série super corajosa, sincera, e é bonito de ver o trajeto dele, né? Eu achei bonito o trajeto dele muito bonito. Mas assim, adorei direção de arte, roteiro, a edição, os artistas, os atores, né? Os personagens, na verdade, são super cativantes, eu achei. Principalmente adorei a Terry, que eu não sei o nome dela na vida real, que é a trans, né? Assim, achei ela uma delícia, assim, de pessoa, assim, como ela atuou ali, eu achei delicioso vê-la. E é isso, assim, realmente também me rendeu. Assistiu numa tacada só, fiquei enlouquecida, também querendo discutir com alguém. E que bom que a gente entrou nessa. O que você achou, Sil? Eu adorei também, não tem como não adorar essa série. Eu adoro tudo que fala da cabeça humana e tudo que é intrigante sobre a cabeça humana me atrai demais. E ainda mais, eu adoro true crime, tudo que é... Eu não gosto muito de reality show em geral, mas o que é true crime relacionado a coisas criminosas que aconteceram de verdade e que você vai entender a cabeça da pessoa e falar o que tá acontecendo. Eu acho maravilhoso. Essa série em particular, você colocou um ponto muito bom, né? Que você pensa que tá falando só de stalking, né? Stalking é você seguir uma pessoa, é um termo que já usa muito no Brasil por conta de stalkear em redes sociais e tal, a gente fala stalkear. A gente acha que é uma série sobre isso só, mas essa série fala de transfobia também, ela fala de grooming, né, que é a aliciação, que é uma pessoa envolver a outra com um objetivo normalmente sexual, com o objetivo de manipular essa pessoa, fala de estupro, da cultura do estupro em determinadas indústrias, em determinadas áreas da sua vida, para subir de vida, aquela coisa toda, então o sexo para isso, e fala de obsessões, fala de busca de cura, fala do não conseguir das fraquezas, então drogas, fala de drogas, do uso de drogas, e é muito interessante porque justamente por ser real, você vê que a trajetória de uma pessoa, ela não é linear, não é assim, tá bom, entendi meu problema, então vamos lá e agora eu estou seguindo essa estradinha de pedras douradas e vou conseguir me livrar do meu problema, não é assim, né? A vida acontece no meio e a cabeça da gente prega peças por causa dos traumas de infância, por causa do ambiente que a gente vive, por causa das inseguranças, por causa de esquemas que a gente se habituou
a se comportar de acordo, então ela é muito intrigante por conta disso. Achei esses personagens muito doidos. Mas eu quero ouvir de vocês, assim, um pouco mais. Eu gostei do que a Cí falou sobre a Terry, porque eu concordo. As duas atrizes, eu achei elas maravilhosas. Tanto a que faz Marta, que é a stalkeadora, como a que faz Terry. Eu também sou ruim de nome de atores, não são atrizes famosas, nenhum deles é Ela famoso. tem um nome diferente, eu não lembro. E ela, assim, ela é linda, ela é uma trans mesmo, ela dá um show, porque ela fala com uma calma, com charme, e ela vira um personagem que vira a consciência, o adulto saudável dele, né? Vira aquela pessoa que tá do lado dele falando, você está agindo errado, não é assim que você tem que agir se você quer se livrar disso, mas eu sei que você não tá querendo se livrar disso. Então ela joga com ele e ela preserva o próprio valor, que é muito bonito também de ver isso, quanto ela lutou para conquistar o que ela tem, o poder sair de casa sem medo, o poder honrar o gênero que ela escolheu, a aparência que ela escolheu ter, a preferência sexual que ela escolheu ter, ela poder honrar tudo isso sem medo, e aí chega um cara e fala, não, você vai ter que ficar em casa agora, porque se você quiser ficar comigo, eu tô sofrendo essa ameaça aqui do lado, isso pode te prejudicar. Ela fala, não, senhor, eu não quero, eu acho ela tão poderosa, né? Bem resolvida, né? Com a dignidade. Que colocaram, que ela tem uma profissão, não colocaram a trans num papel de dançarina de boate. Ela é uma advogada bem sucedida, bem resolvida, finérrima. Nossa, ela é maravilhosa. Ela é advogada? Eu achava que ela era psicóloga. Ela é psicóloga. Ela é psicóloga, eu acho. Eu acho que ela é, não sei não, eu acho que ela é advogada. Será que ela é uma advogada psicóloga, gente? Ou foi às 3 da manhã que eu assisti. Não, ela é maravilhosa. E eu acho que os personagens estão super bem construídos, e eu acho também que é muito a Marta é interessante. advogada. A Marta é advogada, é isso. Ó, confundi. E aí, quando você acha que tá caminhando para lá, tem uma reviravolta, tem sempre um twist ali na história, e você fala, não é possível que isso realmente seja a vida real. E é, né? Porque é vida real, né? Mas é isso que prende o telespectador, porque a maioria dos personagens, se você for do Lineárcio, a maioria dos personagens que nós vemos em TV, normalmente eles contratam um psicólogo para fazer, né, a personalidade da pessoa, traçar, e normalmente é muito linear, né? O personagem é linear, o problema que ele tem, tudo assim, mesmo um psicopata vai contar de forma linear, e ele não. Ele tá o tempo inteiro, tipo, agora eu sinto tesão, agora eu sinto repulsa, agora eu tô falando a verdade, agora eu não, agora eu quero, eu não quero. Ele tá o tempo inteiro nessa... E a nossa cabeça é isso. Isso, né? Isso que você falou é interessante porque é fato, né? Contrata-se um monte de especialista para fazer essas séries e tal, e nem sempre, assim, eles são cuidadosos, mas nem sempre o personagem é tão verossímil. E essa série, por ser, ele talvez tenha aproveitado justamente as anotações dele, o diário dele, a experiência dele ter sido relativamente recente e ele ter usado ela ao pé da letra, isso faz com que fique realmente complexo, né? Normalmente, quando escolhe se fazer ele é o herói que é meio anti-herói ali, eles tentam desenhar a história em cima do mito do herói, né? Da questão do herói do Joseph Campbell. Que é aquela coisa do, eu saio, eu tenho chamado, eu sou o herói, eu saio, eu tenho um chamado, eu vou atrás, aí eu enfrento um problema, aí eu caio, aí eu encontro um mentor que me ajuda, aí eu tenho uma outra tarefa, aí eu cumpro a tarefa, eu consigo até voltar, são 12 passos, né? Até eu conseguir voltar para casa, o return to home. O voltar para casa é quando a gente respira, né? No final de uma a gente volta pra gente mesmo, linear, né? A gente consegue elaborar, né? Isso. Então, se a gente vê isso no cinema, a gente faz... tipo, é o conforto, né? Que a música também faz isso. A música, quando você tá tocando uma música, compõe uma música, normalmente elas começam numa nota e elas fecham no retorno para te dar
fechamento, a sensação de encerramento. E essa não é assim, essa série não é assim. Então é isso que faz dela muito, é muito instigante, né? Ela provoca, faz a gente pensar, discutir no dia seguinte, tudo Verdade. mais. Tanto que a cena do teatro, onde ele abre o coração, eu achei que seria a cena final. Eu falei, vai acabar aí. Mas eu falei, não, mas tem mais um episódio. O que vai acontecer nesse próximo episódio? Porque pra mim o fechamento já era ali. E eu acho muito corajoso, porque ele arriscou, né? Porque ele colocou a vida dele ali na mesa, se expôs de uma forma que eu acho que poucas pessoas teriam coragem de se expor, principalmente mostrando tudo que aconteceu, né? Do abuso sexual e tudo mais. Ele tinha duas, ou virar o sucesso que virou, ou ser um tiro no pé dele se expor de uma forma que ele ficaria queimadíssimo para sempre. Mas eu acho que foi muito, muito corajoso dele e tá de parabéns. E deu certo, Deu muito certo. É a forma dele de fazer uma cartaz, né? E nada melhor do que arte para isso, né? Que bom ponto esse. Arte, a gente fala, né? Quando você estuda arte, você entende que a arte tem dois papéis. Um é expressar o que está na realidade e o outro é fazer mudar a sua realidade, né? E é isso que ele faz mesmo. É a coisa da coragem dele contar para os pais sobre o estupro. E isso também me deixou bem... Foi uma cena que, para mim, foi bastante importante ver, porque o se abrir para os pais de... Sou vítima disso, aconteceu isso comigo, e o pai, a reação do pai é bonita e Sobi, né? Foram as duas revelações. Duas revelações, exatamente. E traz à tona também o negócio do abuso sexual. A gente sempre pensa que quem sofre abuso sexual são mulheres, são pessoas jovens, são meninas, são crianças, e a gente pensar que ele era um homem feito, né? Jovem, homem, tá? Adulto, que sofreu um abuso sexual. E porque quando a gente pensa em abuso, a gente sempre pensa que a vítima é uma mulher, ou que é uma adolescente. Mais vulnerável, né? E ele não era nada disso. Não ele era. Um homem. Ele tinha 20 e poucos anos. Tem uma coisa que me incomodou só, mas eu entendo ele querer fazer a série, óbvio, e eu acho que não deveria ser diferente, mas fica muito claro pra gente que, eu não sei vocês o que vocês acharam, porque tudo isso aconteceu quando ele tinha 20 e poucos anos, só que ele é um homem de 30 e tantos, 40 anos. Então, porque ele tá fazendo o papel dele com 20 e poucos anos, às vezes não encaixa a maturidade que você vê no rosto com o comportamento que ele tá tendo, que sim, encaixa num de 20 e poucos anos. Tanto que os amigos dele, quando ele vai morar na casa dos caras, é tudo moleque, porque era essa faixa etária que ele tava. Só que ele tá desencaixado como ator. Isso me incomodou um pouco, mas eu entendo ele querer fazer. É verdade. Porque ele não era um homem feito. Assim, ele era um menino, ele tinha 20 e poucos anos quando aconteceu. Nossa, nenhum momento se me pegou. É que eu não sabia a idade que ele tinha quando... Eu também não. Assim, nem me veio essa questão da idade dele. Eu também não me prendi a isso, não. Pra mim só veio porque teve algum comportamento dele, eu falei... Cara, um homem barbado desse vai fazer uma coisa dessa? Aí eu pensei, quantos anos ele tinha quando isso aconteceu? Eu fui ver, eu falei, é porque o barbado é o que eu tô vendo na tela, mas ele tinha 20 e poucos, aí justifica. Mas não fica claro na série quantos anos ele tinha, me parece. Não fica mesmo, mas pela namorada dele, porque você vê, a namorada parece muito mais nova que ele, não era da faculdade dele, né? Não, agora você falando tá fazendo sentido mesmo. Os amigos que ele morou, por que ele foi morar com aquela molecada, né? Mas eu não tinha pensado nisso, não. Eu achei que ele tinha ido morar com um menino simplesmente porque foi conveniente, tinha o espaço lá. Então. Não, e tem todo o processo de cura nele, né? Que eu acho que, não o processo de cura, mas de início de cura, né? Que eu acho que assim, a gente pode desenvolver agora, não sei se vai ter o próximo bloco. Então vamos, já que você pegou esse, a gente volta no próximo bloco e eu vou jogar o Aue pra Cíntia para ela falar mais sobre isso com a gente. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Aue e esse bloco abre com a dica do perfil para você seguir.
O perfil da semana é da Judith Butler, filósofa americana que fala que nosso comportamento determina nosso gênero. Ela aborda a terceira onda do feminismo e aspectos que envolvem os grupos LGBTQIA+. As feministas da terceira onda expandiram a definição de liberação sexual da segunda onda para significar um processo de, primeiro, tornar-se consciente das maneiras como a identidade de gênero e a sexualidade de alguém foram moldadas pela sociedade e, em seguida, construir intencionalmente e tornar-se livre para expressar seu gênero autêntico, a sua identidade. É um perfil que a gente adora, é inglês, a gente acha que ela ensina muito, que os pensamentos dela são muito interessantes e inteligentes, e dentro da temática de hoje cabe você dar uma olhadinha lá. E eu volto aqui para a Cíntia, porque ela trouxe um aprofundamento desse Aue. Qual é o aprofundamento do Aue? Então, isso que eu achei de mais bonito na história, né? Porque ele sofre um trauma, e esse trauma é impressionante, né? Como a gente. E ele fala, na hora que ele tem essa. Ele exorciza, né? Faz a catarse, que ele exorciza tudo no teatro. Ele fala que ele fica revivendo, ele precisa ficar conhecendo pessoas, vivenciando coisas que ele reviva, situações que ele reviva o trauma, né? E assim, e a gente e aí eu fiz esse paralelo porque a gente mesmo sem um grande trauma, a gente faz isso, né? A gente revive, casou com o pai, ou pessoas que sofrem abuso na infância encontram um parceiro que abusa. Então a gente tem essa tendência, né? Isso é muito comum. E o trauma é a mesma coisa, aquela ferida aberta que você fica procurando coisas para reacender a ferida, né? Situações. E eu achei muito interessante como ele vai se dando conta da parcela dele de culpa na situação, em todas as situações, né? Então, e isso faz com que ele vá tendo pequenos despertares, vamos dizer assim, para a situação dele, né? Que é o início de um processo de cura. E então, por exemplo, quando ele fala sobre ele ser estuprado, o quão ele, né, foi culpado também naquilo, porque ele estava procurando a fama, fosse o que fosse, porque ele tem uma baixa autoestima, né? E ele precisa ser reafirmado o tempo inteiro. Então, por isso a Marta caiu como uma luva na vida dele, né? Porque ficava elogiando, fazia ele se sentir o máximo. Então, assim, o complexo de inferioridade, né? Ajuda. Então, ele se deu conta da parcela de culpa dele. Isso é muito legal, né? E não sei o que vocês acharam, como vocês viram isso. No final também eu vejo ele ter uma luz de novo, que ele se percebe como tendo também um problema psiquiátrico ali no final, quando ele se dá conta que ele é igual a Marta, ele tem um problema psiquiátrico sério, né? Essa foi a minha visão. Você, Rô? Eu não acho que ele se curou, não. Eu acho que ele entrou... Não, ele não se curou, mas o início é um processo, né? Eu acho que ele se curou, eu acho que ele começa a entender a situação, e eu acho que no início ele se achava vítima, e depois ele começa a entender que ele tem participação ali também, né? Que o comportamento dela também foi gerado por alguma coisa dele que alimentava isso nela. Então, no início ele começa, não, eu estou sendo perseguido, porque é isso, aquilo, mas o quanto ele também não gostava daquilo, o quanto ele alimentava isso nela, né? E eu acho que isso acontece muitas vezes também com a gente no nosso dia a dia. Alguns comportamentos que a gente atribui a parte ruim ao outro, quando na verdade a gente desperta aquilo no outro e a gente gosta às vezes, né, do impacto que isso provoca na gente. Aquela cena final, para mim, dele sentado ali ouvindo tudo que ela falava, aquelas gravações todas, para mim foi muito forte, assim, ver o quanto aquilo ainda importava para ele, o quanto aquilo fazia ele entender quem ele era. Eu acho que ele queria ser aquilo tudo que ela falava, e talvez ele não fosse, ele não se identificasse como aquilo, ele não se reconhecesse com todo aquele valor que ela via nele. Então eu acho que deu um bug ali na cabeça dele.
Eu entendo também ele como iniciando o processo de cura, mas tão longe, porque assim, quando você inicia um processo de cura, o primeiro passo, como a Si falou muito bem, né, é você ter acordo, né, do que está acontecendo na sua vida. Então você fala, opa, eu tenho culpa aqui. Eu enxerguei ele, de novo, gente, falei que tinha spoiler aqui, né, a gente tá dando um monte de spoiler. Eu enxerguei ele como um sabotador, o que é muito normal para pessoas que são vulneráveis como ele, pessoas com autoestima baixa, pessoas que devem ter sido negligenciadas a vida inteira e precisam de atenção. Então, a Marta era essa ferramenta que dava atenção para ele, como o cara, o produtor, também dava atenção para ele. Eram pessoas que colocaram ele num pedestal, então, por algum breve momento, ele tinha a atenção, a risada do outro, ele tinha a apreciação do outro, então para ele isso é necessário. Então ele se autossabotava, a gente vê ele se autossabotando quando ele vai à polícia algumas vezes tentar denunciá-la e não leva as informações completas, ele dá pequenas informações e não dá tudo, ele não diz tudo, ele não explica tudo, e você fala, por que ele não tá explicando? É só ele dizer, essa mulher abre, ela olha essa mulher quem é. Ele demora com isso, porque ele se sabota, porque ele, no fundo, ele fala, será que eu quero me livrar disso? Será que eu não quero? Eu não sei quem eu sou. Ele encontra a identidade dele quando ele tem o apoio dessas duas pessoas externas. Sem esses dois, ele não é ninguém. Ele fala, e aí, quem que você é? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que para mim indica que ele virou o caminho, ele decidiu não se curar e sim ainda mergulhar um pouco mais nessa dor, e aí é uma coisa mais complexa e cabeçuda. Mas muita gente que sofre trauma na vida vira refém de quem causou esse trauma, né? E que é um pouco do que a Si falou da ferida aberta, você fica procurando manter essa ferida acesa, manter aquilo aberto. Então, ele quis procurar isso de novo quando? Depois que a Marta vai embora para a cadeia, que isso só acontece na série não aconteceu na vida real, ela não foi presa. Então, depois que ela vai para a cadeia, ele acha um material que ele tinha dado para o produtor e que o produtor já tinha dito que era um material mal acabado, que estava ruim e o produtor usou isso para manipulá-lo para ele ficar indo lá trabalhar com ele, né, com o produtor. E aí era quando ele era estuprado. Então ele acha esse material e no final das páginas, o produtor deixou uma mensagem para ele, você vai longe, tá muito bom, você vai longe, que não é o que o produtor falava, mas essa mensagem de encorajamento fez com que ele falasse, ele acredita em mim, então deixa eu voltar lá. Por quê? Quando você tem um trauma, toda vez que o trauma é composto, e não são todos os traumas, tá? O trauma tem que ser especificamente composto por uma promessa. E era o que o cara dava. Ele traumatizava estuprando, mas ele prometia uma coisa pro menino, né? Ele prometia a fama pro menino. Quando o trauma vem com promessa, toda vez que passa o trauma e vem a reconciliação, você tem uma descarga de ocitocina e dopamina no seu cérebro. A dopamina é um pouco anestésico, é o hormônio da felicidade, é o hormônio do prêmio, né? É quando você se sente premiado. Nossa, deu certo o que eu fiz, você tem uma descarga de dopamina. E a ocitocina é o hormônio do amor. Uma pessoa que é disfuncional, ela não tem esses hormônios funcionando bem no corpo. Então, ela só tem essas descargas quando ela recebe a recompensa depois do trauma. Então, ela tem que ficar sendo massacrada toda hora para receber, virar um vício. Então, para mim, ele foi lá em busca dessa droga, da ocitocina e da dopamina, e ele pede para entrar, e quando ele tá conversando com o cara, tem duas coisas que me indicaram muito que ele estava procurando voltar com aquela dinâmica do estupro, que é a primeira, ele aceita uma bebida, o cara oferece chá, ele aceita uma bebida, ele era sempre drogado com bebidas na casa do cara, o cara trazia uma coisinha, toma isso daqui, experimenta e tal. Então ele aceita tomar sem discutir o que tem dentro, o chá, que ele não se drogou, mas ele aceita tomar. E a primeira coisa que ele fala deliberadamente com o cara é sobre pessoas transando na cama dele, na casa que ele tá morando. Então ele fala de sexo, ele traz o assunto abertamente, então ele mostra que ele está aberto para aquela conversa. E aí o cara diz para ele, você quer vir trabalhar comigo? Não vai ser igual
da outra vez, agora você vai ser pago. Mas ele não diz que ele não vai estuprar, ele só diz que agora você vai ser pago. É a recompensa. E ele responde, I'd love that. É verdade. Eu amo. Ele fala, I'd love that. Então, pra mim, o que ele foi buscar foi ocitocina, dopamina, e eu vou me meter no trauma de novo e vai acontecer. E aí ele sai e ele quebra, ele chora porque ele fala, cara, eu sou um viciado de merda. Eu sou um imbecil, Exato, sabe? foi isso mesmo. Então, Mas o processo começou e ele sabe que ele poderia seguir uma linha pra se curar, mas ele não quer. Ele nega. Mas não funciona. Eu acho que assim, a cura não é linear. A cura não funciona assim. Você dá 2 passos para frente, você dá 1 para trás. Também acho. Eu também acho. Mas eu achei que ele deu uns 10 para trás. Não é tão simples assim. Não é tão simples, sabe? Não é mesmo. Não é um trauma sério esse. Justamente, ainda mais por isso que você explicou dos hormônios. Tem hormônio bombando ali pedindo. Sabe, e a pessoa, por exemplo, quando a pessoa tem um rompante psicótico, por exemplo, ela apaga. Ela às vezes nem lembra. Então, assim, eu só tenho... eu achei perfeito a tua colocação dessa cena, realmente. Mas eu colocaria só isso dessa questão da cura não ser linear. Então, ele mostra o tempo inteiro ele derrapando ali. Ele percebendo e derrapa. E ainda mais se alguém traumatizado, né? É muito difícil, deve ser dificílimo. E outra coisa que conecta muito com a Marta é porque ele tem ali uma audiência, né? Isso. Que ele sempre falava assim, essa risada dela. E toda vez que ela ria, tinha aquela amplificação da risada dela. Que era o que ele não encontrava quando ele estava no palco. Quando ele se apresentava e o público ficava em silêncio, o público não reagia às piadas dele. E a Marta era ali uma audiência sempre para ele. Ela ria das piadas dele. Ela era tudo que ele queria ter. Eles criaram uma relação simbiótica, é que nem mãe e filho, que tem essa relação de bebê amamentando, a mãe amamentando o bebê, ela tinha isso com a rena dela e ela criou isso com ele. Então é uma simbiose, não dá para separar muito, ele precisa disso dela, ele precisa dessa energia dela para viver, é isso mesmo, é muito louco. É muito bonito, é uma série que a gente mega recomenda, gente. A gente contou a série inteira aqui para vocês, mas não, mesmo assim vale a pena ver, porque a atuação da Marta é incrível, a atuação da Terry é incrível, a história é muito boa e faz a gente entender muito do ser humano. E a gente volta no próximo bloco com mais Away para você. Olá, estamos aqui no Intrepid Museum, que é um porta-aviões que fica ancorado aqui no Hudson River, e a gente veio conhecer hoje a nova exposição, que é Apollo When We Went to the Moon, que é sobre a exploração espacial. Vamos? Essa exposição incrível revela a história do programa Apollo. Usando mídia interativa, fotografias e artefatos raramente vistos, ela conta a história do voo espacial humano e as pessoas, tecnologia e eventos mundiais que definiram esse momento crucial na corrida espacial. Tem roupa de astronauta, equipamentos, satélites, reprodução do solo lunar e até um pedacinho da Lua que você pode tocar. É super interessante. Aproveite, o ingresso dá direito também a visitar um museu que vale muito a pena conhecer. Curtiu? Tem mais informações na legenda. Estamos de volta com o último bloco do Away Sem Desculpas. De novo, se você estiver gostando, eu sei que você está gostando, porque tá muito legal esse papo. Então, assina nosso canal, curte aqui embaixo, manda para alguém, comenta, deixa seu comentário, conta pra gente o que você gostou, se não gostou, gostou da casa nova, gostou do nosso estúdio novo, achou que a gente tá bonita na câmera, achou que a cor não ficou legal, conta pra gente tudo que vocês acharam. Gostou que a gente dá spoiler pra caramba, que a gente assiste tudo e vem contar aqui pra vocês? Fala aqui pra gente também. A gente vai continuar com o programa enquanto vocês continuarem assistindo e prestigiando a gente e conversando com a gente. E a gente começou o bloco com uma dica de Nova York da Rô, do Intrepid Museum. Ele é um porta-aviões que fica ali atracado no Hudson River e que virou um museu, que tem muitos aviões lá, do Concorde, tá lá. Então, é muito legal e tá rolando agora essa exposição aí, que vocês acabaram de ver sobre a missão Apollo, né? A primeira vez que o homem pisou, é muito bacana. Principalmente se você gostar de coisas de espaço, vale super a pena. Então, sigam essa dica se vierem para Nova York. Aproveitando que eu falei para seguir, sigam a Rogéria no Vem para Nova York lá no Instagram. Me sigam, Sil Curiati, lá no Instagram também, que a conversa também continua. E agora, mais dicas gerais. Si, quer começar com uma dica? Eu quero dar uma dica para quem gostou do Baby Reindeer e quer entrar também num assunto psicológico aí,
e que é O Paciente, com o Steve Carell. Ele tá na Star+, quem não tem Star+, a Star+ tá dentro da Disney, e vale super a pena ver, assim, gostei bastante. Ele também tem os capítulos curtos, igual o Baby Reindeer, e vale muito a pena. Eu realmente gostei. Eu adorei também essa série. Eu também. Aqui acho que tá no Hulu. Pra quem Aqui é estiver aqui Hulu. nos Estados Unidos, tá no Hulu. Muito legal. Amei. Você, qual a sua dica? A minha dica é um livro que não é novo, é um livro de 2015, mas eu acho que sempre vale a pena. É um livro Year of Yes, que no Brasil é O Ano que Disse Sim, que é da Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes, para mim, é uma mega inspiração, eu sou muito fã. Ela é produtora e roteirista de séries super famosas, como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, dela. E o mais recente ali no Netflix, o Bridgerton, que eu sou super fã também. A Shonda é maravilhosa, e a história do livro é o ano que ela decidiu dizer sim para todas as propostas que ela recebesse que amedrontariam, que ela diria normalmente não por vergonha. Ela decidiu naquele ano ela ia se colocar fora da zona de conforto dela, ou seja, ela recebia convites para palestras, convite para trabalhos que ela ficava apavorada, mas como ela tinha feito esse compromisso com ela mesma de dizer sim para tudo isso, e foi um ano que ela fez muitas descobertas e que ela deu um salto aí na carreira dela. Eu acho muito bacana, muito inspirador para pessoas como nós, assim, às vezes a gente se sabota, né, e às vezes a gente não tem medo de dar aquele passo. Esse livro é muito inspirador, eu super recomendo. Eu vou ler só porque eu morro de medo disso, né? Dizer sim pra tudo, Fiquei imagina super nós. curiosa, assim, que aventura que ela se medo. meteu. Eu não faria isso nem a pau. Ai, mas valeu, Muito valeu, medo, vale muito a medo. pena, muito Uma legal. semana eu já acho muito falar sim pra tudo. Bom, a minha dica, quem já me viu no Manhattan Connection falando disso, eu vou repetir aqui porque é outra audiência, são outras pessoas, e dentro desse contexto do Bebê Rena eu acho que é bacana. Eu amo o Paul Auster, é um escritor que faleceu essa semana passada. Ele é um escritor que falou muito bem de Nova York, falou muito bem da cidade. Então quem gosta de entender cidades e entender as durezas da cidade, como elas te desafiam como ser humano, como elas te formam como ser humano também, ele é uma boa literatura. Então a trilogia de Nova York, que foi o segundo livro dele, tem muito disso. E o primeiro livro dele, que é A Invenção da Solidão, também tem como inventor da solidão no Brasil, que foi assim que eu li. É o autobiográfico, e aí você entra no psicológico, você entra na cabeça humana, na relação dele com o pai. Então é um livro muito bonito. Para quem prefere filmes, não é afim de livro, o filme Cortina de Fumaça foi escrito por ele e co-dirigido por ele. É um filme dos anos 90 com Harvey Keitel, passa todo dentro de uma tabacaria e é sensacional. Então essas são as minhas indicações. E eu sei que a Si também tem um lugar para indicar, Si? Tenho. Para quem está vindo entre abril e outubro, final de outubro, tem o show de luzes e som do Fórum Imperial, que vale muito a pena. E são fóruns imperiais, na verdade, né? Lá tem o Fórum do Trajano, o Fórum do César, o Fórum do Augusto, cada um que foi vindo foi construindo o seu fórum. E aí dá para fazer os dois, tem o Fórum de Augusto, que eles fazem o show, e o de César, e dá para fazer os dois na mesma noite, vale super a pena. O de Augusto é sentado, você faz tudo sentado em arquibancada, e o do César é você caminhando no fórum. Então super indico. Ai, eu quero ir, lindo! Uma delícia, à noite, é demais. A gente podia gravar um programa todo de lá, né? Eu concordo. Aquilo tudo iluminado é uma loucura de lindo. Bota água aí no molho de tomate do macarrão que a gente tá chegando. É isso aí, boa, boa. E eu vou terminar o programa com uma dica daqui de Nova York também. Quem estiver vindo para cá agora entre primavera e verão, abriu-se um portal. Uns artistas que são muito legais, que criam portais no mundo, colocaram lá no Flatiron, que é perto do prédio, que é o Flatiron, na altura da 23, colocaram um portal que é um círculo, uma coisa grande, que tem uma câmera que mostra Dublin ao vivo no exato momento que você está passando lá. Então, se você tiver um amigo em Dublin, falar para a pessoa de Dublin ir lá em frente do portal lá em Dublin, vocês podem dar tchauzinho para o outro, que é como se é uma sensação de passagem no tempo e no espaço, que deve ser um efeito muito doido. Então, vocês ficam com essa imagem aqui e a gente volta na próxima semana. Até mais! Tchau, tchau!